Olá pessoal, tudo bem com vocês? Augusto aqui, estou falando com vocês agora. Vamos começar o primeiro episódio de português. A gente começou o primeiro episódio de geografia, que a gente tinha falado sobre orientação e localização, certo? E hoje a gente vai começar com português, fonemas, e que faz parte da matéria de fonética, que está lá dentro do nosso checklist, que a gente vai aprender fonética e os assuntos subjacentes, né? Vamos começar então. Esse é o primeiro episódio, vai vir muitos outros. Então vamos lá. Vamos primeiro saber o que é fonema, né? Para a gente saber o que é como funciona uma sílaba e tal, assim, vamos descobrir primeiro o que é um fonema. O fonema, eles são sons que nós produzimos. Mas como assim? Um grito é um fonema? Mais ou menos. Se você gritar você não concorda que isso é um som que você representa, que você produziu e que sem querer você acabou formando uma letra? Ah, qual que é o som que faz? É o mesmo som que você faz para quando você vai falar a letra A. A, certo? Então, geralmente, então sim, gritos são fonemas. Os fonemas eles são sons que nós produzimos, né, para a gente conseguir formar determinada palavra. Enquanto isso, muitas pessoas elas conseguem confundir os fonemas com as letras, porque isso é muito fácil, né, de ser confundido. Por que é muito fácil? Porque muitas pessoas pensam que os fonemas são a grafia, são desenho. Então, por exemplo, eu tenho essa letra A aqui, as pessoas pensam que a letra A é um fonema e uma letra, mas não. Um fonema ele não tem uma representação assim direta, né? Fonema é um som, som não tem como a gente ver, então é só um som. Enquanto isso, né, as letras eles são os desenhos, são as grafias e que nós conseguimos representar os sons através da letra, tá bom? Agora vamos a um exemplo, não, um primeiro exemplo aí. Vamos pegar essa letra A aí que eu falei. Se a gente falar a primeira coisa que aparece na nossa cabeça é a representação da letra A, né? Só que isso não é um fonema, isso é a grafia. O som que a gente produziu, aí sim é um fonema. Outro exemplo, né? Agora eu vou falar para vocês a palavra sapato. Olha só. A gente tem 6 letras em sapato, certo? Ó, S, A, P, A, T, O. Ok? Agora vamos dividir essa palavra em sons, ó. S, S, porque o S ele tem som de S, certo? A, P, P. O P tem som de P, sozinho P, certo? O A, o T, T, ó, T, que é o T, T, e O, ok? Tranquilo. Agora divida os sons, ó, olha só. Vamos ser sapato, então temos 6 letras em sapato e 6 fonemas. Porque você observou que cada letrinha a gente conseguiu formar um som diferente? Ó, S, A, P, A, T, O. E se a gente juntar bem rápido, fica sapato. Olha essa. Então, se a gente juntar tudo isso, a gente vai ter uma letra, um fonema para cada letra, certo? Mas podem haver palavras aí, por exemplo, casa, que vão conseguir ter outras quantidades de fonemas para cada letra. Por exemplo, casa, k, 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 a, s, a. Cada letra também tem uma palavra, só que dessa vez 4 letras, uma letra para cada palavra, são 4 letrinhas, 4 fonemas. Tá bom? Vamos aí para a classificação dos fonemas, gente. A gente tem 3 tipos de fonemas: os fonemas vogais ou os vocálicos, os fonemas semivogais e o fonema consonantal. O fonema vogal ou vocálico são aqueles fonemas, aqueles sons, né, que a gente produz sem nenhuma interrupção ou obstáculo na hora que a gente produz ele. Por exemplo, quando a gente vai falar alguma palavra, você observa que sua boca, ela às vezes
ela fecha, às vezes a sua garganta, bem lá no final, ela dá uma assim. Então, isso é um tipo de obstáculo ou uma interrupção. Os fonemas vogais, eles são sons que produzimos sem nenhuma interrupção. Portanto, são sons que não existem nenhuma dessa interrupção. São sons que a gente consegue falar quando o ar ele passa sem bater em nada, certo? E existem três sons, né, nesses tipos de fonemas, que são os fonemas vocálicos. O A, E, O, certo? Se você for falar A, você vê que não tem nenhuma interrupção e nenhum obstáculo, né? Sua boca não fecha, sua língua não move. E, sua boca não fecha, sua língua não move, sua garganta não fecha também. O, sua boca não fecha. O máximo que sua boca pode fazer é formar um formato de O, mas ela não vai fechar, certo? Agora, vamos falar sobre os fonemas semivogais. Se nos vogais não havia nenhuma interrupção e também nenhum obstáculo quando a gente produz esse som, nos semivogais, semi lembra o quê? Algo que seria quase, certo? Então, quase ou pouquíssima ou interrupção ou algum obstáculo para produzir esse som. E nesse caso, são sons que a gente vai produzir, só que por acaso vai ter uma mínima interrupção, certo? A gente consegue observar isso quando a gente fala, quando a gente produz o som de I e U. Você pode observar que quando a gente faz I, o final da sua garganta ela vai ficar um pouco mais forçada, ó. I. Você vai fechar um pouco mais sua garganta. O U, se você observar, você fecha muito a boca, ó. Fica só um tiquinho. É uma interrupção mínima, né? Não teve nenhuma interrupção de fato, porque ainda passa ar. Só que teve uma interrupção, ok? Agora, os fonemas consonantais são os fonemas que nós produzimos quando existem interrupções ou obstáculos. Portanto, olha só, se nos fonemas vogais a gente não produzir nenhuma interrupção, nos semivogais a gente produzir a mínima interrupção, nos fonemas consonantais a gente já tem essa interrupção. Olha só um exemplo. A letra P, se você observar quando você fala pã, pã, você não observa que esse som ele faz a sua boca fechar? Ó, pã, pã, faz a sua boca fechar, certo? Então, então, é uma letra consonantal, tá certo? Vamos passar para o próximo, que é os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos vocês com certeza já viram, mas vamos fazer uma revisão, né? Já que é português, a gente sempre tem que estar revisando. Vamos lá, falando sobre o primeiro ditongo. O ditongo ele é um encontro de uma semivogal com uma vogal ou vice-versa. Como isso funciona? Bem, existem certas palavras que elas vão ter um encontro de uma semivogal, ou seja, I ou U, com uma vogal, que seria A, E, O. Isso tudo numa sílaba só. Olha só, para palavras monossílabas, a gente tem pai. Você observa aqui que é uma letra. Quando a gente fala pai, a gente separa, a gente não separa, né? Mas olha só o A, que faz parte, o som dele faz parte dos fonemas vogais, e o I, que o som dele faz parte dos fonemas semivogais. Aí, agora a gente tem a palavra tio, que também é monossílaba, e olha só, a gente tem primeiro um semivogal e o O, que é um vogal. Olha só que interessante, né? E aí, o ditongo não acaba por aí, gente. O ditongo ele vai ter mais duas divisões: o ditongo crescente e o ditongo decrescente. O ditongo crescente é quando o som que a gente produz ele vai de baixo para cima. Como assim de baixo para cima? O som ele começa fraco e ele termina forte. Vamos ver como que isso funciona? Olha só. O ditongo crescente é o ditongo que é semivogal, vem antes do vogal. Então, vocês podem observar que quando a gente fala tio, você pode observar que quando fala o,
fica bem mais forte que ti. A gente fica tio, né? Quando a gente fala. E então, se a gente tem um crescente que quando a gente fala vem do mais fraco para o mais forte, o decrescente é justamente ao contrário. Vai do mais forte para o mais fraco. Olha só. Pai. Pá. Pá. I. Entendeu? Justamente porque no ditongo decrescente a vogal vem antes da semivogal. Tá certo? Agora vamos falar um pouco sobre o tritongo. O tritongo não é tão difícil, na verdade. Ele é quase a mesma coisa que o ditongo. Só que a diferença é que vai haver encontro de duas semivogais e uma vogal. Não importa aí a posição, vai ter que ter esse encontro na mesma sílaba, duas vogais e uma vogal. Duas semivogais e uma vogal. Vamos pegar um grande exemplo. Paraguai. Paraguai. Gente, Paraguai. Você não observa que tem três letras aqui? Essas quatro letras, né? Nessa sílaba aí temos quatro letras. Mas três delas, olha só. Temos duas semivogais, que é o U e o I, e uma vogal, que é o A. O mesmo ocorre quando a gente fala Uruguai. Uruguai. Na mesma sílaba, então a gente vai ter o U, o I, que são semivogais, mais o A, que é uma vogal. Não importa a posição onde elas estejam dentro dessa vogal, tá certo? Então, quando tiver essa vogal, duas semivogais e uma vogal juntas na mesma sílaba, a gente chama isso de um tritongo, tá bom? E o hiato, que é o mais famoso, né? Ele é a união de duas vogais quando a gente... E essas duas vogais, o que acontece? A gente tem uma palavra que ela vão ter um encontro de duas vogais, só que na hora da gente fazer a separação sílabica, né? Silábica, essas duas vogais elas ficam separadas. Vou dar um exemplo aqui, a palavra teatro. Olha só como a palavra teatro fica. Teatro, né? A gente tem duas vogais juntas, só que na hora de separar, olha só como elas ficam. Teatro. E deu para entender? Bem, depois dos encontros vocálicos, né, que são justamente aqueles que existem nenhuma ou pouquíssima interrupção do ar, a gente já vai para os encontros consonantais. Os encontros consonantais não tem nenhum segredo, tá, gente? Ele é justamente encontro entre duas consoantes e essas duas consoantes elas vão ter o papel de fazer um som só. Nossa, mas como assim um som só? Essas duas consoantes elas vão fazer o som de um som. Essas duas consoantes elas vão ter um som só e elas não vão ficar separadas de sílaba. Elas vão estar sempre na mesma sílaba. Ou correção, desculpa. Na verdade, elas não vão ter o mesmo som, tá? Desculpa. Isso é outra coisa, estava confundido. Os encontros consonantais, eles na verdade vão ser o encontro de duas consoantes. Essas duas consoantes elas podem estar tanto na mesma sílaba, como é o caso de clima, que vocês podem ver, ó. Clima, a gente tem um encontro entre o C e o L, como também essas duas consoantes elas podem ser separadas na hora da separação silábica, como por exemplo, pacto. A gente tem a separação entre o C e o T, né? Formando aí pacto, certo? Agora o dígrafo, gente. Essa era a palavra que eu estava falando para vocês. O dígrafo, ele sim agora, é a junção de duas letras que formam apenas um som. Olha só esse exemplo. Carro. Você vê que tem dois R's aqui? Dois R's. E por que a gente fala apenas com som? Seria estranho, né? Carro. Não, carro já fica bem mais simples. Então é justamente isso que é um dígrafo. Quando a gente tem duas letras, consoantes, né, no caso, elas vão ter um som só, que é o caso de carro. A gente também tem um exemplo de osso. Você pode observar, né, tem duas letras iguais aqui, mas pode ser tanto igual como diferente, mas tem que ser pelo menos consoante. Olha só, SS, elas vão ter o som de osso, elas vão ter o som de S, não importa, S. Bainha. Olha só, a gente tem a junção entre o N e o H.
E aí você vai falar, mas dá para perceber o som do H? Gente, o H ele não tem som. Som, tente fazer uma representação do som de H. Você não vai conseguir fazer, porque justamente o H ele é mudo. Então ele é mais representativo, né? Ele é mais representativo pela letra H mesmo. Ele não tem um fonema para si, né? E o som que a gente faz, na verdade, é justamente um nha, é um novo som, não é só o N, né? É um nha, né? Então a gente tem bainha, nha, nha, bain, tipo, sabe? Um som parecido, tá certo? Bem, gente, são esses os fonemas básicos, e aí a aula de fonemas e os encontros vocálicos e os encontros consonantais que a gente precisa saber para a gente já começar a dar início aos próximos episódios, às próximas aulas, tá bom? Espero ter ajudado vocês a dar início ao português através dos fonemas. E aí, nas outras aulas, a gente vai demorar um pouco mais, a gente vai ver assuntos mais completos do que tudo isso, né? E bem, é isso. Agradeço a todos vocês e a gente se vê daqui a pouco com a próxima aula de física, né? Até mais, pessoal.